Eu sou Ana Carolina, coordenadora pedagógica do Centro de Conhecimento de Gestão de Projetos, e é uma honra estar aqui para o nosso primeiro webinar do ano, primeiro webinar do ciclo de webinars que a gente vai ter em 2026. Para quem não conhece a FIA foi criada nos anos 80 por professores do Departamento de Administração da FEA, então ela foi criada dentro da USP, e o objetivo era aproximar o conhecimento acadêmico da realidade do mercado. Então, ao longo de 4 décadas, a FIA ela foi se consolidando e se tornou referência em consultoria, pesquisa e educação executiva. Como vocês viram, nós temos agora o curso de graduação, mestrado, doutorado e vários MBAs em diferentes áreas. O nosso webinar de hoje ele vai tratar do tema gestão de projetos, do fazer ao liderar resultados. Nós sabemos que a IA ela está automatizando o planejar e o acompanhar. Agora o mercado não busca mais apenas quem faz projetos, mas quem lidera a geração de valor. Nesse webinar, nós vamos discutir o salto necessário para sair do operacional e atingir o impacto estratégico. O nosso palestrante será o professor Armando Oliveira. O Armando, ele é CEO da Modelo PM, consultor e instrutor especializado em gestão de projetos, com várias certificações nacionais e internacionais. Ele também é autor do excelente livro Capotar é Preciso, escrito em parceria com o navegador Amir Klin. Para quem não leu ainda, indico e recomendo. Ele é professor premiado com excelência didática em várias instituições, inclusive a FIA, professor dos nossos cursos de formação, pós e MBA. Armando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Nós vamos falar então sobre um tema importante que é a gestão de projetos e discutir um pouquinho sobre esse caminho, essa jornada de formação, de desenvolvimento, de capacitação, para que é o nosso objetivo, né, que a gente consiga formar bons gerentes de projeto, aliás, gerentes de projetos excelentes, diferenciados no mercado, executivos, e isso tudo requer um certo planejamento, uma boa dose de dedicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Tudo bem. Do fazer ao liderar. Inclusive, no vídeo, no breve vídeo que vocês assistiram, foi citado um pouco dessa questão, né, que não basta o conhecimento, saber o que tem que ser feito, não basta ter a habilidade, é preciso uma atitude diferente nesse sentido para colocar em prática, querer colocar em prática e saber colocar em prática uma série de conhecimentos, habilidades, atitudes que a gente tem que ter para conseguir dar conta dessa função diferenciada que é o gerente de projetos, que está em constante evolução. Para quem não me conhece, então, a Ana já me apresentou. Vou deixando aqui o meu Linktree, que tem os meus dados de contato, fiquem à vontade. E nossa agenda é rápida, é breve, mas espero que seja útil para vocês. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do novo cenário, por quê, né, que é o Project Management, por que gestão de projetos é importante em qualquer área. Segundo, que competências que definem um gerente de projeto diferenciado. As evidências, como que a gente consegue evidenciar de que passou por essa jornada, ou que está passando, porque afinal a jornada nunca acaba, né? Do aprendizado é sempre, eternamente, a gente está se reinventando, principalmente nessa área também de gestão. E, por último, como transformar o aprendizado em uma vantagem competitiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de capacitação contínua. Conversando com meu filho um tempo atrás, ele, puxa, já está quase acabando o ensino médio, que bom, né, pai? Eu falei, está só começando, na verdade, né? Porque depois você vai fazer faculdade, depois vai fazer pós-graduação, aí acabou, né? Não, depois tem MBA, tem mestrado, tem doutorado. Não, mas e se eu não quiser seguir na área acadêmica, eu quero trabalhar? Uma má notícia para você, mas é uma boa notícia também, que não acaba nunca, né? A capacitação é contínua. A gente vê os estudos de lifelong learning e vê na realidade. Não, antigamente as pessoas estudavam e se capacitavam para ter uma profissão, né? Era o administrador, o dentista, o engenheiro, o arquiteto, o médico, e entendia-se que a gente ia ter uma única profissão no resto da vida.
Hoje não é bem assim, né? As pessoas têm uma primeira profissão, uma segunda profissão, uma terceira, afinal, a expectativa de vida é cada vez mais alta, né? Não dá para a gente conseguir se aposentar tão cedo, então, continuamente a gente tem que se capacitar para os novos desafios, para as novas profissões, as novas funções. E gerente de projetos, gestão de projetos é um assunto fascinante, porque você acaba tendo contato com várias competências, porque você lidera pessoas, né? Gerenciar projetos é liderar e lidar com pessoas. No final, quem entrega o projeto são as pessoas. E o gerente de projeto é o grande maestro, então no final ele tem que conhecer um pouquinho de cada instrumento. E vamos ver quais são esses instrumentos. Eu peguei algumas informações de um estudo fresquinho do ano passado que mostra alguns dados que a gente vai comentar, que é o Pulse of the Professional, né, do ano passado, e ele mostra a importância da capacitação, não só a capacitação técnica, mas a questão de conhecimento no negócio, conhecimento estratégico, cada vez mais importante para a função do gerente de projetos. Projeto, independente do teu setor, ou você lida ou vai lidar algum dia, né? Nós temos projeto na vida pessoal, temos projeto na vida profissional, independente do setor, sempre você vai estar envolvido ou participando ou liderando algum tipo de projeto, alguma mudança, né? A gente fala, tudo vira projeto quando tem uma necessidade de uma mudança, você sair do ponto A para o ponto B, sair do nível A para o nível B numa empresa, e quando você tem que empacotar essa mudança em uma visão de prazo, de custo, enxergar os riscos. Então, gestão de projetos é uma área multidisciplinar, que você tem que entender da parte de gestão, mas tem que entender um pouquinho também dos aspectos técnicos e do negócio em que você está inserido. Antigamente tinha-se uma visão de que o bom gerente de projeto ele sabia habilidades técnicas de gestão de projetos, ou seja, ele sabe elaborar muito bem um cronograma, elaborar um orçamento muito bem, fazer todo um planejamento e a gestão de riscos do projeto. Nós estamos falando das habilidades técnicas de gestão de projetos. Entendia-se de que o bom gerente de projeto ele não precisava entender profundamente a questão técnica daquele projeto. Como assim? Ah, é um projeto da área de construção. Se ele tiver uma boa noção de gestão de projetos, ele consegue elaborar um cronograma para uma obra, ele consegue elaborar um orçamento para essa obra, mas ele não precisa saber das técnicas, enfim, de construção. E a gente vê que isso não é verdade, né? E cada vez mais é exigida a competência técnica de conhecer do negócio, conhecer do segmento da empresa ou da que a empresa está inserida. Então, independente do setor, a gente vai lidar com projetos, mas existe uma série de competências que a gente tem que desenvolver. E existe um gap. Existe um gap, esse daí foi o estudo do PMI, Talent Gap Report, e mostra que a economia global deve precisar de mais uns 25 milhões de novos gerentes de projeto até 2030. É muita gente, estou falando de mais ou menos 2 a 2 milhões e meio de pessoas por ano. Onde encontrar essas pessoas? Como formar essas pessoas? Primeiro que o sucesso, a definição de sucesso mudou bastante nos últimos anos, principalmente por força do PMI, que é o Project Management Institute, né, fundado aí nos anos 60 e que serve de referência para as melhores práticas de gestão de projetos. Hoje, para a maioria de qualquer curso que você faça gestão de projetos, sempre vai ouvir falar no PMI. E o sucesso mudou de definição. Antigamente, um bom gestor de projetos era aquele que conseguia entregar algo, ou seja, um escopo, em determinado prazo, com um determinado orçamento, em determinada verba, né? Mas essa restrição é muito fraca, porque a gente percebe que você pode entregar uma porcaria naquele determinado prazo e custo que foi combinado. E o cliente não vai ficar satisfeito. No dia seguinte no projeto, ele vai perceber que faltou. Faltou o quê? Faltou o valor entregue. Aquilo que foi entregue não tinha valor, não era sustentável ao longo do tempo. Desde mais ou menos uns 8 anos atrás, o PMI ele tem uma publicação que é o Guia PMBOK, né? Project Management Body of Knowledge. É como se fosse o corpo de conhecimentos, o guia de conhecimentos de gestão de projetos. Vou mostrar um pouquinho mais para frente a última, novíssima edição do Guia PMBOK,
Mas é um guia que serve para nos mostrar diretrizes do que existe de boas práticas que devem ser seguidas para tentar aumentar a probabilidade de sucesso em projeto. Muito bem, essa publicação ela é revisada de 4 em 4 anos. Né? Nós estamos hoje aí na 8ª edição do guia. Ele é construído pela comunidade de gerentes de projeto no mundo. Isso é muito importante. Né? Não é uma pessoa ou um grupo acadêmico teórico apenas, não tirando, né, a importância da parte do estudo aí, dos acadêmicos envolvidos na definição das melhores práticas, mas é um grupo de gerentes de projeto no mundo inteiro. Ou seja, quem diz quais são as práticas que estão sendo utilizadas e que estão aumentando o valor percebido, estão aumentando a probabilidade de sucesso do projeto, são essas pessoas que constroem e revisam o Guia PMBOK a cada 8 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa definição de valor, desde a penúltima edição do Guia PMBOK, tem ficado cada vez com maior ênfase. Né? Os projetos têm que entregar valor. Valor não necessariamente é dinheiro, certo? Um projeto que melhora a qualidade de vida de uma comunidade, um projeto que melhora as condições dos funcionários da empresa, de repente não está trazendo um valor financeiro diretamente naquele projeto, né? É mais um investimento do que vai trazer receita. Mas qual é a definição de valor? Foi a melhoria que está sendo proporcionada para a comunidade ou para os funcionários. Então tem que se definir muito bem o que é o valor entregue. E isso vem ficando cada vez mais nítido, mais claro nos esforços pelo PMI. E um dos diferenciais que é mostrado para a gente conseguir atingir, entender o valor do projeto e atingir esse valor, é o que eles chamam de business acumen. É como se fosse, eles traduzem como perspicácia no negócio, né? O conhecimento do negócio, do segmento que você atua, não apenas das práticas de gestão de projetos. E aí foi uma pesquisa grande, milhares de profissionais, e isso ficou corroborado que entender o negócio virou uma competência central. E o Guia PMBOK, não apenas o Guia PMBOK, mas o PMI como um todo, incorporou essa questão em todas as suas publicações, todas as suas referências. E as pesquisas mostram isso daqui, né? Quando você tem uma alta perspicácia no negócio, um alto conhecimento do negócio que você atua, você aumenta em 10% a chance de sucesso nos objetivos do negócio, 10% cumprir, né, com os orçamentos e quase 30% de redução nas falhas. Porém, a gente vê ainda um gap, né? Nesse relatório do Pulse of Profession 2025, mostrou que apenas 18% das pessoas se classificam com alta capacidade de conhecimento no negócio. Poxa, o que a gente precisa fazer, então, para melhorar um pouquinho isso daí, né? O que os líderes estão procurando de um bom profissional para gerenciar projetos, né, na contratação, não só para o gerente de projeto, mas olha que interessante, algumas habilidades sempre aparecem. Comunicação sempre está entre as principais ou a principal. Boas habilidades de comunicação. O que é comunicação para a gente? Troca de informação. Né? Uma das principais funções de um gerente de projeto é se comunicar. Ele, até um tempo atrás, tinha uma pesquisa que falava, né, que mais de 90% do tempo de um gerente de projeto ele gasta em atividades de comunicação. E a gente sabe que não é exagero. Comunicação formal, comunicação informal, oral, não verbal, gerando informações para o projeto, gerando relatórios, participando de reuniões, conduzindo reuniões para informar o status do projeto, as tendências do projeto, ou seja, tem um esforço muito grande por parte de quem está liderando o projeto de saber fazer uma boa gestão das informações. Isso passa por boas habilidades de comunicação, boas habilidades de gestão do conhecimento, né? Não basta ter as informações, mas ter a certeza de que quando alguém precisa da informação, vai conseguir achá-la da melhor forma possível, da forma mais fácil. Né? A gestão de conhecimento tem a ver com a gestão da comunicação. Você reter a informação correta, armazenar da melhor forma possível, disponibilizar a quem precisa, no momento que precisa e a mais ninguém. Então, comunicação, gestão de comunicação e comunicação aparecem lá no topo, né, como mostra aí no gráfico, e também gestão de stakeholders.
que é uma área cada vez mais forte entre as habilidades exigidas aí para o gerente de projeto. O que são, né, para quem não conhece, os stakeholders? São as partes afetadas. Traduzido como partes interessadas, são aqueles que impactam ou são impactados de alguma forma, ou seja, positiva ou negativa, pelo teu projeto. Impactam ou são impactados, afetam ou são afetados. E a gente tem uma série de stakeholders em projeto. Mesmo um projeto mais simples, você percebe que tem muita gente que pode ser impactado ou impactar positivamente ou negativamente. Essa habilidade de gerenciar os stakeholders, que tem a habilidade técnica, tem técnicas, ferramentas e técnicas para a gente conseguir ter uma boa gestão dos stakeholders, das suas expectativas, do engajamento dos stakeholders, e tem uma série de habilidades também interpessoais que vão fazer toda a diferença nesse sentido, de comunicação, de empatia, gestão de conflitos, negociação, entre outras. E aí, business finance costumam ficar ali abaixo, né? É uma oportunidade diferencial. Normalmente, se dá um foco maior para essas habilidades e acaba se deixando de lado o que o PMI está evidenciando e outras fontes de pesquisa estão evidenciando como uma necessidade, de fato, um diferencial, seria um diferencial para o bom gerente de projeto. Como desenvolver, então, né, essas habilidades? É uma combinação, né, de conhecimentos, de experiências, que envolve não apenas conhecimento formal, educação formal, cursos, né, por exemplo, ajuda muito, né? É uma das partes essenciais, mas envolve desenvolvimento por parte do próprio profissional e por parte da empresa, né? Às vezes a empresa tem um certo incentivo no desenvolvimento dessas habilidades, às vezes não, vai ter que partir de você mesmo. Mas educação formal faz parte, mas tem uma iniciativa, né, individual quando a empresa realmente não está percebendo o diferencial que isso pode trazer para o profissional que está liderando os projetos. E a gente começa a perceber, então, uma série de novas competências para o gerente de projetos. E tem alguns frameworks, algumas estruturas que nos permitem enxergar quais são essas competências e o que a gente pode, então, fazer para melhorar, potencializar aquelas competências que você já é bom ou reverter as competências que carecem aí de uma melhoria. Primeira referência, como eu disse, né, o Guia PMBOK, teve um webinar, né, Ana, há um tempo atrás, muito bacana do professor craque no assunto, que é o Boyajan. Então, eu não vou falar tecnicamente das mudanças, mas só para vocês, em 2 minutinhos, mostrar o que tem de novo. Muita gente está curiosa, né? O que tem de novo nessa última edição, saiu fresquinha. Ano passado, a primeira, ela foi disponibilizada dia 13 de novembro do ano passado, ainda está em inglês e em breve deve ter a tradução aí por parte do PMI. Algumas novidades. Primeiro, acabou esse negócio de que o Guia PMBOK é apenas para projetos preditivos, projetos aquele ciclo de vida cascata, waterfall, ou seja, você tem todo um planejamento, depois você parte para uma construção do projeto, depois você entrega. Esse é um dos ciclos de vida. Mas existem os adaptativos, né? Ou os ágeis, os ciclos de vida ágeis, que você divide esse escopo, a entrega, em várias partes. E você vai, ao longo do projeto, planejando, construindo, entregando. Planejando, construindo, entregando, planejando, construindo, entregando. Quando eu estou falando em várias entregas ao longo do ciclo de vida, nós estamos vendo o valor sendo disponibilizado mais rápido e mais frequente, de forma mais frequente para o cliente final, né, para os stakeholders que vão fazer uso do projeto. Antigamente ficava muito claro que o Guia PMBOK era muito aderente para projetos preditivos, mas não tanto para projetos adaptativos ou ágeis. Isso agora acabou. E está muito claro, desde a última edição, da penúltima, né, da 7ª edição, hoje nós estamos na 8ª, desde a 7ª edição já ficou claro essa questão de que o Guia PMBOK ele está focado na gestão. Não importa se a abordagem que você vai utilizar para desenvolver o teu produto é uma abordagem mais preditiva, ou adaptativa, ou até mesmo ágil, ou então híbrido, né? Em que você combina essas abordagens preditivas, ágeis, ao longo do teu ciclo de vida. Resumindo, o Guia PMBOK serve para qualquer abordagem. Segundo, princípios, né? A gente tinha 12 princípios que orientavam todos os processos, caiu para 6 princípios, ficou muito mais enxuto, muito mais objetivo.
Antes nós tínhamos 49 processos, né? O que são os processos? Você tem, para cada processo, entradas, ferramentas, saídas. Você está, com base em algo, gerando evidências, artefatos, documentos que vão te auxiliar na gestão. Entregas, deliverables de gestão de projetos. Nós tínhamos 49 processos, caiu para 40 processos, e ficou mais claro, ficou mais enxuto também. Era uma publicação, resumindo, pessoal, de quase 800 páginas, juntando, né, que era o guia PMBOK, mais o outro guia de prática, caiu pela metade. É um livro muito mais enxuto, agora tem menos de 400 páginas. O que mais que melhorou? Antes, a gente tinha a questão das áreas de conhecimento, que são os assuntos, né? Cada um desses 40 processos, ele pertence a um assunto diferente. Então, por exemplo, gestão de risco é um assunto, gestão de cronogramas, de prazos é outro assunto, gestão de custo é outro assunto. A gente chamava de áreas de conhecimento. Na edição anterior, eles tiraram essa visão e depois de muita reclamação, acho que voltaram, né, com o foco chamando dos domínios de desempenho. E nós temos 7 domínios, ou seja, 7 assuntos, 7 temas que a gestão de projetos atua. Vou mostrar uma imagem no próximo slide que vocês vão entender. E o que era chamado de grupos de processo, que são os momentos em que esses processos vão acontecer. Então, cada um desses 40 processos é de um tema e ocorre em um momento, no início do projeto, no meio, no planejamento, no encerramento. Isso foi chamado agora de áreas de foco, e não grupos de processo. Dê uma olhada nesse slide, ele assusta no começo, né? Você fala, nossa, tanta caixinha, não vou aprender isso nunca. Não. Vamos pensar o seguinte, cada uma dessas caixinhas tem uma cor, né? A cor aqui embaixo, nessa legenda, no cantinho inferior direito, aparece quais são os assuntos, os temas, né, que a gente chamou aqui no slide anterior, que o PMI chama de domínios de desempenho. Olha quais são os domínios de desempenho. Governança, escopo, cronograma, finanças, recursos, stakeholders e riscos. Tá? Existiam outros domínios, né, outras áreas, que era qualidade, foi incorporada aqui, governança, juntou com integração, enfim, tem alguns detalhes nesse sentido, mas, resumindo, melhorou, ficou mais claro, ficou mais simples para entender. Então, cada cor aqui é um domínio de desempenho, e cada bloco desses que vocês estão vendo aqui, essas grandes caixas, são os momentos, que a gente chama de área de foco. Olha lá. Tem processo que você faz logo no início, tem processo que você faz durante um planejamento mais detalhado, é a maior parte, né, da quantidade deles. Tem processo que você faz na execução do projeto, essa caixinha aqui no canto direito. Tem processo que você faz no final, no encerramento, e ao longo de todo o projeto você vai monitorando para ver se isso tudo está funcionando. Então, esses são os grupos, ou seja, que momento que eu executo cada uma dessas caixinhas são os processos, e a cor mostra aqui quais são os temas diferentes. É interessante nesse sentido, porque existiam alguns, só para finalizar essa questão do guia PMBOK, existiam alguns assuntos que estavam meio perdidos, né? Por exemplo, existia uma área de conhecimento, também chamada aqui, né, de domínio de desempenho, que era a parte de aquisições. E nem toda empresa utiliza os mesmos processos mais significativos, mais complexos para aquisições. Né? Se for falar numa startup, uma empresa de menor porte, não cabia aqueles processos. Então, o Guia PMBOK organizou e colocou isso dentro de um apêndice. Né? A questão da inteligência artificial entrou a fundo agora, entra também no apêndice falando só sobre o uso de inteligência artificial para apoiar a gestão de projetos. Entre outras melhorias, a questão do valor, né, em cada domínio desse desempenho fica claro o que é o valor, que era uma outra reclamação que tinha pela comunidade de gestão de projetos. Tá bom, vocês dizem que a gente tem que estar preocupado com a entrega de valor, mas o que é valor na perspectiva de cada um desses domínios e tudo mais? E agora fica mais claro. Então, a boa notícia, melhorou, né, essa publicação de referência que a gente utiliza. Essas são competências técnicas, né? O PMI, ele chama do triângulo de talentos. Os 3 tipos de competências, de conhecimentos que nós temos que ter. Quais são esses 3 tipos? Esse azul clarinho aqui, que ele chama de Ways of Working, são as habilidades técnicas de gestão de projetos. Vamos voltar ao slide? Olha aqui. O gerente de projetos precisa saber fazer bem um cronograma. Existe um passo a passo para se chegar num cronograma. Não é simplesmente listar as tarefas e colocar numa ordem. Precisa saber muito bem descrever
o escopo, definir o escopo, existe um passo a passo para isso, existem alguns processos para fazer isso, certo? E são habilidades técnicas, que ele chama aqui do Ways of Working. Um segundo conjunto são o que ele chama de Power Skills, também chamado de Soft Skills, que são as habilidades interpessoais, comportamentais, estamos falando de gerenciar pessoas, ok? E um terceiro, olha lá, de novo, a perspicácia nos negócios. Então, se for dar um zoom em cada uma esses três conjuntos de conhecimentos, Ways of Working são as habilidades técnicas de gestão de projetos. Atenção, não são as habilidades técnicas daquele segmento, né? Ah, projeto de engenharia, então é a habilidade técnica de engenharia de construção. Não, são as habilidades técnicas de gestão de projetos. Olha lá algumas aqui do lado, né? Gerenciamento de desempenho, gerenciamento de risco, de escopo, de custo, esse tipo de coisa. E isso requer aí também uma competência do gerente de projeto para poder entender o que disso tudo faz sentido. Uma discussão grande que se tem é, Arlan, desses 40 processos aqui, eu tenho que implementar tudo isso na minha organização? Não. Você tem que fazer um negócio que a gente chama de tailoring. Tailoring vem de tailor, né? O alfaiate, é como se ele estivesse costurando sob medida uma roupa. E é isso que o bom gerente de projeto ele tem que fazer. O que disso daqui cabe para aquele projeto específico que você está começando? Dependendo do porte, da complexidade do projeto, entre outros fatores, você vai identificar e ver quais processos que você vai utilizar, quais técnicas, quais ferramentas, e isso a gente chama de tailoring, escolher a abordagem. Às vezes o projeto falha, não é por falta de uma boa definição de escopo, por exemplo, se sabia o que tinha que ser entregue. Havia uma boa definição de escopo. Só que a abordagem que foi utilizada para o ciclo de vida, ou seja, é preditivo, é ágil, não foi bem escolhida. Então, tem projeto que, por mais que a gente tente, você não vai conseguir definir o escopo a 0 minuto de jogo. Tem projeto que precisa, esse escopo vai ser entendido, detalhado, progressivamente elaborado ao longo de várias etapas. Então, faz sentido que você use uma abordagem, por exemplo, mais adaptativa, talvez até uma abordagem mais ágil. Então, o bom gerente de projeto ele precisa saber conhecer as diferentes abordagens, diferentes ciclos de vida e perceber qual é o ideal para aquele projeto que está começando. Os power skills, aqui tem só uma parte, né, pessoal, das soft skills. Olha lá, comunicação de novo, né, em primeiro lugar, liderança, negociação, resolução de conflitos, saber trabalhar em equipe, saber criar um clima de confiança, de alta produtividade, enfim, algumas habilidades interpessoais. E isso daqui não se aprende com PowerPoint, né? Um curso, uma formação, ela te traz a bagagem teórica, fruto de várias pesquisas e da prática ao longo dos anos. Mas, assim como as habilidades técnicas, a gente precisa praticar, né? E aí que é importante, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o caminho, a jornada que você vai traçar, a trilha de conhecimento que você vai pensar para sair apenas do conhecimento para a prática. Existem informações que te permitem, né, sair apenas do conhecimento, não apenas do conhecimento teórico, mas também da prática, inclusive soft skills e esse último da perspicácia de negócio que a gente comentou, né, que é conseguir conectar o projeto à estratégia. Isso não é trivial, né? O bom gerente de projeto cada vez mais está sendo cobrado por estar próximo da estratégia. Estando próximo da estratégia, ele vai entender o que gera valor para a organização. E ele vai conseguir traduzir isso para as metas, os objetivos do projeto. Então não tem como você desvincular da estratégia. Só que antes existia uma certa camada, né? O gerente de projeto ele vai até essa certa camada, até essa certa fronteira. Não é tão necessário o antes e o depois do projeto. Então não se envolvia tanto o gerente de projeto, por exemplo, na elaboração ou na revisão de um business case, né? Não se envolvia na aprovação do projeto, na gestão de programa, na gestão de portfólio, e cada vez mais o gerente de projeto está extrapolando essas fronteiras. Ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter habilidades, conhecimentos, para conseguir extrapolar essas fronteiras, conhecer mais do negócio. Que habilidades que são necessárias, então, esse conjunto, né, que eu comentei de habilidades? Isso daqui, pessoal, não é uma abordagem exclusiva para gerente de projetos.
Isso que eu estou mostrando para vocês é de uma publicação de um livro muito interessante que chama Competências Gerenciais. O autor é o Quinn e mais outros três autores. E eles fizeram um estudo de quais seriam as competências diferentes para que o gerente de projeto conseguisse ter bons resultados. E aqui, olha que interessante, eles dividiram como uma pizza, né? Cada pedaço aqui tem o lado vermelho, tem o lado verde, o cinza e o laranja. E cada um está rumo a um determinado foco, né? Essa parte de cima, aqui, ela tá da direita, ela está muito mais voltado para o estabelecimento de metas e consecução de metas. O lado esquerdo está muito mais olhando para pessoas. Então, do lado direito, mais processo, lado esquerdo, mais pessoas. Lado de baixo, mais metas, resultados. O lado direito, mais pessoas. O lado de cima, desculpa, mais pessoas. E aí ele dividiu em 8 diferentes papéis. Ele deu um nome, tá, pessoal? Não tem a ver com cargo, né? Coordenador, diretor, monitor, produtor, embora pareçam, né, algumas funções ou profissões ou cargos, mas tem a ver com papel. Ele deu o nome desse papel. E para cada um desses papéis, que o gerente, não um gerente de projeto, um gerente, qualquer executivo tem que ter esse conjunto de habilidades aqui. Para cada um desses papéis, ele citou 3 competências essenciais, ou seja, o gestor, o bom gestor, o bom executivo, ele tem que, às vezes, ser inovador. E para ser inovador, ele tem que cultivar essas 3 competências: convive com a mudança, pensamento criativo, gerenciamento da mudança. Por outro lado, vamos para o outro lado da pizza, totalmente oposto. Ele pode, de vez em quando, ele tem que colocar o chapéu do monitor, coordenador, que não está tanto olhando para mudanças e inovação, mas está estabelecendo o que tem que ser feito, que foi o presente e não o futuro, vamos dizer assim. E aí, olha que interessante, eu destaquei aqui. Uma das competências que aparecem em um dos papéis é o quê? Gestão de projetos. O que os autores colocam dessa forma? Independente da equipe que você lidera, independente do teu nível gerencial, diretoria, executivo, você tem que ter bons conhecimentos de gestão de projetos. Não sou eu que estou falando, né? É um modelo que serve para qualquer tipo de gestão. E aí vai várias, né, habilidades diferentes. Olá, constituição de equipes, conhecimento de si mesmo e dos outros, comunicação, saber desenvolver uma equipe, né, saber desenvolver, formar, construir uma equipe. Do outro lado, estabelecer visão, missão, metas, objetivos, planejamento. Esse é um conjunto de competências que qualquer bom gestor, qualquer bom executivo tem que ter. E está aqui uma delas que é o assunto de hoje, que é a gestão de projetos, ou seja, independente do segmento, independente do nível hierárquico, quando você está lidando com pessoas, gerenciando pessoas, organizações, você tem que ter uma boa formação em gestão de projetos. E projetos exigem muitas vezes alternância de papéis. Da mesma forma que esse modelo aqui, você vê papéis que a princípio parecem antagônicos, díspares, né? Você coloca e vê o que inovação tem a ver com, de repente, planejamento do trabalho, né? O que resolução de conflitos e autoconhecimento tem a ver com o fomento de um ambiente produtivo. São competências que são antagônicas, mas elas são complementares. O bom gerente, o bom executivo, ele consegue colocar o chapéu do negociador, às vezes do inovador, às vezes do monitor no minuto seguinte, 5 minutos depois do coordenador, e às vezes exige que ele tenha 2 chapéus ao mesmo tempo para lidar com determinadas situações, né? Então, é a questão de você saber adaptar o teu estilo de liderança, o teu estilo de gestão conforme a situação, né? Mesmo antes dessa abordagem, já tinham muitas abordagens de liderança que mostram isso, né? Liderança situacional, por exemplo, essa questão da adaptação, de você conseguir conduzir a tua gestão conforme a situação, conforme as pessoas que estão envolvidas ali. Essa questão de aprendizado contínuo, então, não é um evento isolado, vou fazer um treinamento e pronto. Uhum. É uma formação contínua e trocando, intercalando prática com teoria.
tem uma regra que é essa daqui, né, do 70-20-10, em que fala, puxa, a prática vence a teoria. Vamos analisar com cuidado. Ele fala o seguinte, ah, você tem que ter 70% do teu aprendizado vem da exposição sua a desafios reais. 20% vem do desenvolvimento de relacionamento, das relações e de mentoria, orientação. E 10% vem de formação, né, como cursos de curta, média ou longa duração. Se você parar para pensar, né, no nosso dia a dia, a gente trabalha em torno de 160, 200 horas por mês, se não for mais, né, Ana? Professora, umas 300, né? Coordenador também, né? Mas se você pegar de 160 a 200, 10% disso seriam 16, 20 horas. É o mínimo, né? 10% do tempo é o mínimo que você tem que investir no aprendizado formal. E nesse aprendizado você pode já estar aproveitando para praticar os desafios, ou seja, dependendo da formação que você escolhe, você é submetido a desafios reais e ao desenvolvimento de relações, né? Como a Ana colocou, eu dou aula, trabalho com gestão de projetos há quase 30 anos, dou aula há mais de 20 anos nos MBAs e o que eu vejo no MBA é uma oportunidade muito interessante de você fazer a formação e colocar em prática. E com desafios reais, porque quem está sentado do teu lado é alguém que está na mesma situação que você, tentando colocar em prática aquilo, resolver os problemas da organização da empresa que trabalha, desenvolvendo relações, porque de repente uma pessoa pode ajudar a outra, né? Nesses desafios podem ter oportunidades. Então, ah, a sacada é essa daqui: combinar os três para acelerar. Então, você tem que fazer um processo, uma trilha de aprendizado que você consiga mesclar esses três diferentes estilos. Que é um ciclo, e esse ciclo vai criar realmente a competência, né? Aprender algo, aplicar o mais rápido possível esse algo, medir o teu nível de, desculpa, de retenção daquilo, refletir o que deve ser descartado, o que pode ser implementado em curto, médio e longo prazo, e ajustar a tua trilha de conhecimento e repetir para o resto da vida, né? Então, é um ciclo que a gente vai criando competências e refazendo novos aprendizados. Um ponto interessante nesse sentido, que sempre pergunto é, Armando, certificações são importantes? Né? São importantes. Não, não é a única coisa que vai fazer diferença. Eu acredito o seguinte, a certificação é mais importante pelo caminho, pela jornada, do que pelo fim. Né? O fim está claro, você vai fazer uma prova e vai ter uma certificação que vai te trazer uma exposição, um reconhecimento de que você conhece daquele assunto e que comprovou ali pré-requisitos para uma instituição de nome de que você conhece e já teve uma experiência prática ou teórica, conforme a certificação exige, para aquilo. Mas o mais interessante das certificações, eu pratico bastante essa questão de buscar certificações, e eu vejo que o mais interessante é a busca da certificação, é o processo, é onde você aprende, é onde você troca experiências, descobre algumas coisas que você já fazia que funcionam, descobre algumas coisas que você não fazia que pode fazer para funcionar. Então, o caminho que você faz da preparação para a busca de uma certificação, para mim, é mais interessante. Mas tem certificações que são importantes, são interessantes, né, para a gestão de projetos. Então, citei algumas aqui, que são algumas certificações que eu tenho, e aí eu vou dar um depoimento pessoal. Né? PMP, Project Management Professional, é a certificação que hoje mais reconhecida, né, no mundo todo como profissional de gerenciamento de projetos. A minha vida mudou quando eu tirei o PMP. Esse é o meu depoimento real. Né? Eu tirei o PMP há 21 anos atrás, fiz a prova de certificação em 2005, era a segunda edição do Guia PMBOK, e mudou, porque eu tive oportunidades que até então não tinham, eu não conseguiria. Né? Por exemplo, dar aula. Né? Eu comecei a dar aula após eu ter a certificação PMP, participar de projetos públicos, o governo ou até mesmo privado, em que era exigida a certificação também. Então, para mim, foi uma alavancagem muito grande.
mas a certificação apenas não adianta muita coisa, né? Ela prova que você tem o conhecimento teórico, que passou por um exame e que cumpriu com pré-requisitos. Agora, a prática não é atestada pela certificação, certo? Então, muito cuidado em depositar todas as fichas pensando, vou tirar uma certificação e vou conseguir, né, ter um diferencial no mercado. Não. Tem a parte da experiência prática que a gente falou e tem a parte da formação do conhecimento contínuo, dos diferentes conhecimentos, né, das diferentes habilidades. PMO-CP, PMI e PMO-CP, isso daqui são duas certificações que são voltadas a PMO, a escritório de projetos. Você tem a habilidade de desenvolver, implementar e conduzir um escritório de projetos. Essa certificação aqui é de instrutor para o PMP. Essa é uma certificação bem específica, né? No meu caso faz sentido, que é para eu poder ministrar treinamentos aí para certificação PMP. Prince2 é um modelo britânico. Aqui no Brasil não faz tanto sucesso, mas eu recomendo que você que está trilhando aí os conhecimentos em gestão de projetos que conheça. Prince2 é um modelo britânico, então aqui no Brasil tem pouca adoção. Eu já trabalhei, prestei serviços, capacitação para o gerente de projeto, por exemplo, em empresas britânicas, né? A Jaguar Land Rover, a Lloyds Bank, que utilizavam um pouquinho, mas é muito mais restrito. Armando, se é restrito, por que que é interessante? Porque o Prince2, ele é uma metodologia, um método. Ele não é como o guia PMBOK, que é um guia. O guia te diz o que fazer, o método ele te diz o que, como e quem. Então, o Prince2 ele entra em uma esfera um pouco diferente do guia PMBOK. Eu acho que os conhecimentos são complementares. Faz sentido você conhecer também esse modelo. E aí as certificações em ágil, né, do Scrum Master, Dexin, Agile Scrum, enfim, outras certificações aí que fazem sentido para o profissional hoje que atua com gestão de projetos. Poxa, mas não são certificações voltadas para o mundo ágil? Sim, mas cada vez mais você precisa conhecer dos diferentes ciclos de vida. Você vai fazer, por exemplo, uma prova para tirar a certificação PMP, metade, pelo menos, das questões são voltadas para os métodos ágeis. Metade, mais da metade, muito mais da metade das questões são situacionais. Elas vão te exigir não apenas um conhecimento do que é gestão de projetos e quais processos tem que fazer, mas em determinada situação, o que você faria? Como implementaria? Qual a abordagem mais correta? Então, cada vez mais é interessante que a gente mergulhe em algumas outras certificações para te dar um respaldo para conseguir conduzir bem o projeto. Algumas publicações aqui, o quanto que o PMP pode ajudar, né? Tem as publicações aí do PMI, normalmente reportam uma mediana 33% maior, né, do que um gerente de projeto que não possui esse tipo de certificação. Então, faz sentido, realmente, tem um diferencial. E evidência no Brasil, né? No mesmo estudo, 56% do Brasil avaliaram o PMP como muito, extremamente valioso para a carreira. Então, a certificação é um processo interessante, é uma chancela que mostra que você passou por um crivo, por um processo e atestou que tem aquele conhecimento. Mas não é a única, não é a salvação, a tal de salvação, né? Primeiro que exige atualização. As certificações do PMI não são aquele diploma que você pendura ali na parede e fica amarelado depois de 15, 20 anos, você ainda exibe o diploma. Não. Para você manter a sua certificação, você precisa comprovar créditos, que eles chamam das PDUs. E esses créditos são um ponto interessante, porque você precisa continuamente estar aprendendo e praticando. Para você conseguir comprovar esses créditos e lançar no PMI, para você manter as suas certificações, e não é apenas o PMP, né? As certificações de schedule, de risco, outras certificações exigem isso aí também. E como você comprova os créditos? Fazendo treinamento, participando de congressos, de webinars como esse daqui, praticando, né? E é um mecanismo que faz sentido para que a certificação mostre que você está continuamente praticando e evoluindo na área de gestão de projetos.
E os cursos formais? Eu sou suspeito, né? Porque, como eu disse, há 20 anos dou aula nos MBAs, mas eu percebo que são tipos de curso, pós-graduação, MBA, são tipos de cursos que trazem uma experiência diferente, uma vivência, né? Apenas o certificado ele te mostra que você passou na prova, né? Que você sabe, por exemplo, o que que é uma estrutura analítica de projetos, sabe o que que é uma IAP, as boas práticas, mas faça uma IAP. Eu quero ver você fazer agora, com base em um caso específico, ou até mesmo com base em um caso real da tua empresa. Isso é a vivência que um MBA, por exemplo, em gestão de projetos, ele te traz, né? Um networking diferente, com pessoas que estão no mesmo nível ali e na mesma trajetória, buscando a mesma trajetória, um conhecimento diferenciado ali dos professores, porque normalmente são professores do mercado, né? Eu à noite eu dou aula na FIA, né, Ana, nos MBAs, e durante o dia eu pratico aquilo que eu vou ensinar à noite, né? Isso é exigência. O professor tem que ser realmente, tem que estar atuando com aquilo no dia a dia. E o MBA acelera ali uma estrutura mental, né? Você está se aprofundando, conhecendo os diferentes frameworks, entendendo as nomenclaturas, que é muito importante no mercado, você entender as nomenclaturas, a teoria e a prática, a fundamentação, a interação com as pessoas com base em cases reais. E o diferencial vem aí na aplicação disso tudo, né? Curso sem prática vira um conhecimento que vai ficar ali inerte. Tem pessoas que gostam de adquirir conhecimentos, mas que não sabem quando vão aplicar. E o valor é apresentado de fato, aparece quando a gente consegue transformar esse conhecimento em resultados. Então, uma trilha recomendada, pelo menos na nossa área de gestão de projetos, é essa. Começar com os fundamentos, né? Guia PMBOK, Agile, que pode ser por um curso de curta duração, um MBA, que você vai mergulhar nisso daí. Certificação, vai comprovar, né? Diante de um organismo isento, idôneo, que você conhece, que você tem aquela bagagem. Especializações, cada vez mais. Aí você vai mergulhar no que faz mais sentido no teu segmento de negócio, de repente, né? Agile, Risk, escritório de projetos, inteligência artificial. Inteligência artificial é interessante. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias do Fórum Econômico Mundial, né, de Davos, como alguns dizem, conduzido pela PwC, PricewaterhouseCoopers. E eles estavam mostrando que, embora as empresas estão investindo muito no uso de inteligência artificial, metade dos CEOs, foi uma pesquisa com mais de 4.400 CEOs entrevistados, eles ainda não perceberam o retorno de investimento disso. Então, muitos gestores executivos estão meio perdidos ainda em como fazer de fato que a inteligência artificial traga resultados, que gere valor realmente para o negócio. É aí que entra realmente a capacitação e a prática nesse assunto, e a aplicado, no caso, para a gestão de projetos. E buscar sempre apoio, mentoria, né, coach nesse sentido. O próprio PMI tem programas, né, de mentoria com voluntários do PMI, profissionais certificados que ajudam nesse sentido. E um plano prático para isso, né? Vou mostrar o que a gente pode fazer para começar. Como começar, né? Primeiro, faça uma autoavaliação. Pega aí uns 15 minutinhos e veja aquela lista que eu mostrei ali de habilidades, que é uma lista parcial, né? E tente pegar uma competência por lado do triângulo de talentos. Uma soft skills ou power skills, uma das competências técnicas, ways of working, e uma competência de perspicácia nos negócios, segmento de negócio. E veja onde você pode aprimorar. Uma por lado, ok? E desse modelo que eu mostrei para vocês aqui, dos valores competitivos, né, Framework de Valores Competitivos, CVF, tente pegar um papel que você evita, né? Eu gosto muito da abordagem do Peter Drucker, né, o pai da administração, que ele falava: o sucesso está naquelas pessoas que percebem o que fazem de bem e colocam em prática isso, né? Ou seja, não é muitas vezes você perceber o que você tem de oportunidade de melhoria, o que está indo mal e trabalhar, mas perceba o que você é bom e trabalhe nisso. Ok, é um ponto, né? Mas não contrariando o Peter Drucker, mas a gente tem que também pensar naquilo que a gente está precisando de melhoria, o que a gente está evitando. Então tente pegar um desses papéis com base naquelas competências que tem no slide lá que eu mostrei para vocês. E aí, criar um
backlog de desenvolvimento profissional. Escolher 3 alvos por trimestre. Um técnico, um power skill e um business, ok? E tentar definir um indicador prático, mensurável, palpável, para cada um desses alvos. É claro que se você está no momento de aprendizado de determinada competência, esse indicador talvez não vai ser um indicador, mas vai ser uma meta, né? Por exemplo, técnico, eu estou aprendendo sobre gestão de projetos, então uma meta para mim, eu quero pegar aquela parte de gestão de escopo. Eu não vou conseguir ter um indicador ali de o quanto que eu melhorei na definição de escopo, o quanto que teve de redução de scope creep, de desvio de escopo, de mudanças não planejadas, mudanças incorporadas que não foram analisadas, solicitações de... Esses são indicadores que a gente, quando você já está praticando num projeto, você pode definir. Se você está em um momento de aprendizado, troque o indicador por uma meta. Né? Eu preciso aprender a fazer uma especificação de escopo, uma EAP, que quer que seja. Né? É uma habilidade técnica e você está definindo uma meta de aprendizado para aquele alvo, ok? E o ritual semanal mínimo é esse daqui: 2 horas para aprender, 1 hora para aplicar e 30 horas para, desculpa, 30 minutos para registrar, refletir, compartilhar. E nisso daí você deve buscar um grupo de apoio, pessoas que estejam no mesmo objetivo que você, seja fazendo curso, né, ou da empresa, para conseguir compartilhar. Né? E aí buscar evidências que vão demonstrar, vão comprovar essa evolução. Métrica que mostre o resultado que você está obtendo. Feedback. Feedback é importante de outras pessoas, mostrar o que você está aprendendo e praticando e ver o resultado disso. Feedback é a visão de outra pessoa, como que ela está te enxergando. Tão importante quanto a autoavaliação é a avaliação por parte de outros. É isso que consiste o feedback. Artefato, teu objetivo era saber elaborar bem o cronograma, então tem que ter cadê, né? Qual é a ferramenta que eu vou usar, o cronograma vai ser feito, o que, que eu vou entregar, o resultado da entrega efetiva, e no final, a reflexão das lições aprendidas. Mensagem final nesse sentido é um aprendizado contínuo, ou seja, mesclando as diferentes formas, a prática, a teoria, o relacionamento com as outras pessoas, que vai conseguir fazer com que você saia do fazer apenas para liderar resultados. E aí, como último para a gente encerrar aqui, eu queria fazer uma provocação para vocês de uma chamada de ação para começar já. Escolha um projeto real, seja pessoal ou profissional. A melhor forma de você aprender e praticar é com um caso real que seja ou prazeroso para você, ou importante para você, e melhor ainda se for os dois. Defina quais são essas 3 competências, como eu falei nos slides anteriores: a técnica, a de power skills e a de perspicácia nos negócios. Defina, como eu disse, uma meta, se você estiver em aprendizado, ou um indicador que você consiga comprovar depois para você de que atingiu um determinado nível de competência, pelo menos naquele trimestre, certo? Estabelecer e revisar esse plano de ação, no mínimo trimestralmente. Essa é um plano de ação que normalmente demonstra bons resultados nessa trilha, essa jornada aí de aprendizado. E aí você vai sair com isso tudo um especialista ou um generalista? Vou deixar essa mensagem final com vocês para vocês refletirem. Né? Qual a diferença do especialista e generalista? Eu gostei tanto dessa definição que eu não sabia se eu ria ou se chorava no final. Ele dizia o seguinte: especialista é aquele que aprende mais e mais sobre cada vez menos, porque é especialidade, né? Até que finalmente ele sabe tudo sobre quase nada. E o generalista? O generalista é aquele que aprende cada vez menos sobre mais e mais, até que finalmente ele não sabe nada sobre tudo. Então, o cuidado, definir muito bem que competência, porque a gente não consegue se desenvolver em tudo, e ter uma noção clara do que você precisa ser especialista, o que você precisa ser generalista. O que você precisa ter uma visão rasa, porém minimamente gerencial para conduzir o teu projeto bem, e aquilo que você precisa aprender com mais profundidade. Estou deixando aqui os meus contatos e vou abrir aí para Ana comentar alguma coisa.
Eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho do Centro de Excelência em Gestão de Projetos. Sei que tem vários alunos aqui assistindo a gente, e você, como professor dos nossos cursos, sabe que muitas vezes o que a pessoa precisa é saber o caminho, ter um norte. E os nossos cursos, eles preparam para isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dos diferenciais dos programas que nós temos aqui na FIA. Então, além da FIA ser uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente como uma, uma instituição credenciada em gestão de projetos, até como parceira do PMI, nós temos uma trilha completa em gestão de projetos de assuntos, desde cursos de extensão até o MBA completo. Então, são diversos formatos, cargas horárias que se adaptam ao momento profissional da pessoa. Temos uma orientação personalizada, a gente faz um planejamento de carreira para a pessoa, uma adequação do curso ao momento profissional que a pessoa está buscando. Nós temos também o aproveitamento de créditos, fazendo cursos longos, você pode aproveitar cursos de extensão para fazer um curso de uma carga horária maior, aproveitando crédito, valor. Tem uma avaliação muito positiva dos nossos alunos, que a aluno FIA sempre recomenda a FIA, porque é um curso que tem realmente impacto real na carreira. Aqui é um exemplo da nossa trilha de conhecimento em gestão de projetos, cursos em diferentes formatos de curta duração, que podem ser aproveitados para cursar um MBA em diferentes áreas, principalmente na área de gestão de projetos. Aqui alguns dos nossos cursos da trilha. Então, a gente tem o de liderança em projetos ágeis, OKRs na prática, gerenciamento ágil de projetos, preparatório para certificação PMP, fundamentos em gestão de projetos e o curso de formação. Então, aqui a gente já vai ter uma turma de PMP que começa amanhã. Então, é a último preparatório para a prova, que a gente sabe que vai mudar em julho de 2026. Então, é um curso que começa amanhã com 48 horas. O Fundamentos, que começa no dia 11 do 3, tem 44 horas, é um curso bem focado na parte estratégica de projetos. O Formação, que é um curso de 132 horas, é um semestre onde a gente aborda a abordagem tradicional de projetos preditiva. A pós-graduação em gestão de negócios e projetos, que tem a duração de 1 ano e meio. O nosso MBA, que começa em março de 2026, que tem 500 horas. Ele é um curso bem completo para quem está num cargo executivo e busca uma gestão estratégica de projetos. O nosso curso de gerenciamento ágil, que é um curso de 40 horas, são 10 encontros no formato EAD ao vivo. OKR na prática, são 16 horas. E a próxima turma do liderança, que é no dia 3 do 8. Então, já tem aqui uma programação completa para quem quer investir nessa área de gestão de projetos, investir em treinamentos e ter mais contato com a gente. Aqui estão os nossos contatos. Quem tiver qualquer dúvida, pode escrever para nós. Tem aqui uma pergunta. E quem não tem como financiar cursos, não consegue ter formação em gestão de projetos? Uma boa pergunta, Gilberto. Nós temos bolsas para os nossos cursos assíncronos do FIA Online. Então, depois, se você quiser mandar um e-mail para nós, pode mandar no anacarolina@fia.com.br, que a gente pode conversar. E também o GPRO, o nosso Centro de Excelência em Gestão de Projetos, faz webinars mensais. Então, sempre de um tema relevante, um assunto importante de gestão de projetos. Então, fique atento aos nossos eventos. O nosso próximo encontro vai ser no dia 26 do 3, que o nosso webinar vai falar: prepare sua organização e seu negócio para 2026, superando vulnerabilidades internas para projetos de alto impacto. Esse vai ser com o professor Pedro Ribeiro. Então já anota na agenda para você não perder, tá? Eu convido também as outras pessoas, os interessados, a acompanharem os nossos eventos. O Armando citou aqui o evento do professor Boiadian, o webinar do professor Boiadian. Eu também vou colocar aqui o link no, no chat, a gravação no YouTube. Então, quem quiser assistir, tem todos os nossos webinars disponíveis
no YouTube da FIA Business School, certo? Armando, muito obrigada pela sua fala de hoje. Eu Agregou que bastante. agradeço, eu que agradeço. Tem uma pergunta ali do curso que reúne estudo de viabilidade. Eu acho que é um MBA, né? Isso. É. O MBA é o mais adequado, mas a gente pode conversar depois, Gilberto. Vou colocar aqui o meu e-mail, Ana Carolina, é bem fácil de anotar, @fia.com.br. Aí a gente pode conversar mais, eu estou à disposição para tirar suas dúvidas, certo? Armando, obrigada a vocês todos que acompanharam o nosso webinar e a gente se espera se ver no próximo, certo? Boa noite, até mais. Abração, Ana. Obrigado. Tchau, Armando, Abraço a obrigada. Tchau, todos. Thaís. Tchau, tchau. Abraço a todos.